Caríssimos, é assim que Pedro se dirige aos fiéis, né? Uma palavra que revela também todo um sentimento, uma pessoa que é cara, que é importante. Então todos, é assim que Pedro chama caríssimos, né? Então também os chamamos caríssimos. Pedro diz: uma coisa vós não podeis desconhecer. Ou seja, não podemos ficar na ignorância acerca disto que Pedro está por apresentar. Pedro fala: para vós não é assim, mas para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. E quantas vezes nós, no nosso pensamento, ou outros que conosco convivem, já tivemos o raciocínio ou ouvimos dizer que Deus estava demorando, né? Achávamos ou achamos que Deus já deveria ter resolvido a situação. Alguns mesmos chegam a dizer que Deus deveria logo fazer o juízo e separar o joio do trigo, separar os cabritos das ovelhas. E Pedro diz que Deus não faz isso porque Ele está usando de paciência para convosco. É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, se Ele viesse, talvez você não estivesse no meio do trigo. Se Ele viesse agora, talvez você não estivesse no meio das ovelhas. Quase sempre quando a gente fala que seria bom se Deus viesse e resolvesse tudo e acabasse com toda a injustiça, com toda a maldade, a gente se coloca do lado dos puros, né? Mas será? Por isso o Pedro diz assim, essa é a tonalidade. Nós devemos aproveitar este tempo como um tempo de conversão. Pedro diz: se vós vos dedicais tanto àquilo que será dissolvido, destruído, que a terra consumirá, tanto mais vós deveis se dedicar e dirigir o vosso empenho para uma vida santa e piedosa. Se tudo isso passa, diz Pedro, não seria racional e inteligente de nossa parte apegarmos-nos e dedicar o maior esforço, o maior empenho àquilo que não passa? Por isso o convite à conversão. E é nesse sentido que João Batista exerce a sua missão. Um grande convite à conversão. Um grande convite para que preparemos os nossos corações para Deus. O evangelista Marcos, estamos no 1º capítulo e 1º versículo. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E segue já falando a profecia de Isaías. Está escrito no livro do profeta Isaías. E o que está escrito? Primeira leitura de hoje. O povo está no exílio, está desanimado, tantas provações, tantas dificuldades, mas o profeta Isaías, em nome de Deus, dirige-se a esse povo dizendo: preparai no deserto o caminho do Senhor. Aplainai, nivelai todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto
e alisem-se as asperezas. O profeta diz: preparai no deserto o caminho do Senhor. O deserto é a experiência da libertação. O povo estava no Egito, o deserto. O povo está no exílio, na Babilônia. Novamente haverá de caminhar e atravessar o deserto. Preparai o coração, diz o profeta, porque vocês deverão fazer a mesma experiência que lá atrás nossos antepassados fizeram. A experiência do deserto é a experiência da proximidade com Deus. É a experiência da bondade e do amor de Deus. No deserto o povo teve fome. Deus mandou as codornizes. Deus mandou o maná que caía do céu. O povo teve sede. Moisés, com o seu cajado, faz brotar a água da pedra. O povo teve doente decorrente de seus pecados, a idolatria, o perdão, a misericórdia de Deus. E quem olhasse para a serpente, colocada no alto de uma haste, com fé e arrependido, seria perdoado de seus pecados. Os santos padres escrevem textos lindos falando que é a prefiguração do Cristo na cruz. Também quem olha para ele tem a cura de todos os seus pecados. Enfim, o deserto é um lugar onde o povo sente o amor de Deus. Preparai no deserto o caminho do Senhor. E João Batista, é isto que ele faz. Ele faz ecoar esta profecia de Isaías. E por isso ele perguntado: quem é tu? Foram perguntar a João: és tu o Messias? João diz: eu sou uma voz que clama no deserto. Ou seja, vocês não fiquem olhando para mim, porque eu não tenho importância nenhuma. Não sou eu que vocês devem esperar. Eu sou apenas um eco. Eu sou apenas uma voz que os chama para dirigir o vosso olhar a quem vós deveis olhar. Eu sou apenas uma voz que vos chama para que dirijais os vossos corações àquele que é capaz de salvá-los. Eu sou só uma voz que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor. E a linguagem, ela fala justamente da natureza, onde tem os montes e colinas, onde que tem obstáculos, deixai plano. É como se hoje talvez o termo que João Batista utilizaria seria assim: pavimentai os caminhos do Senhor. Tirem os obstáculos, aquilo que na tua vida impede que Deus esteja em teu coração, tira isso, remova isso. Aquilo que é obstáculo para que Deus esteja participando de tua vida, de tua família, tira isso da tua vida, deixa o caminho livre, porque Ele vem ao encontro. Domingo passado, numa frase muito linda, o profeta Ezequiel exclamava, numa súplica a Deus, rogando ajuda: ó Deus, se rasgasseis os céus e viesseis a nós.
João Batista está dizendo: preparem o caminho, preparem o coração, porque Deus rasgará os céus e virá a nós, virá em nosso socorro. Mas tantas vezes somos nós que impedimos que Deus tenha acesso ao nosso coração. Quantas dificuldades que vamos colocando, gente. Quantas dificuldades criadas. Eu não posso rezar, eu não posso fazer isso, eu não... Tantas desculpas, tantos obstáculos colocamos, que Deus fica ali, impedido. Deus quer, Ele quer nos salvar. E ainda falando acerca deste que está por vir, João é o precursor, é aquele que vem na frente para anunciar o que vem depois, e que é muito maior do que aquele que vem na frente. Por isso é anunciado. E é por isso, gente, que na liturgia nós sempre cantamos um canto de aclamação. É o anúncio daquele que vai falar. Jesus, a sua palavra, o Evangelho. João diz assim: depois de mim virá alguém bem mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Olhem a humildade. Esse é um requisito para todo aquele e toda aquela que quer encontrar-se com Deus. O coração orgulhoso é cheio de orgulho. Não deixa espaço para Deus. João é marcado pela humildade. E por ser tão humilde, recebeu do próprio Senhor o seguinte elogio: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Desamarrar as sandálias era uma atitude daquele que haveria de desposar a viúva do irmão. Lá no Antigo Testamento, antiga tradição judaica, quando uma mulher ficava viúva, o irmão mais velho era responsável de desposá-la e cuidar dela. O gesto que ele realizava era desamarrar as sandálias. Alguém desamarrava as suas sandálias para que ele desposasse. Fazia parte do rito. João está a dizer: não sou eu. Na verdade, eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias. O esposo de Israel, aquele que vai desposar Israel, aquele que fará aliança com Israel, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. João nos aponta para Jesus. Quantas direções os nossos olhares se voltam. Esse é um risco, sempre. Talvez ainda maior na modernidade. Olhar para tantas coisas. Mas João diz: olhai para Jesus. Preparai os vossos corações, o vosso olhar não seja confundido, não se perca. Eu batizo na água, diz João, não é para mim que vocês devem olhar. É para aquele que batiza, que batizará com o Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, acendemos a segunda vela do Advento. Para Deus o tempo não existe um dia como 1000 anos, mas para nós sim. Ao acendermos a segunda vela, nos é marcado que estamos adentrando a metade deste tempo de preparação. Deus rasga os céus. Deus está para chegar.
O caminho talvez não esteja aplainado. O convite desta liturgia é: aplaine, remova aquilo que na tua vida é obstáculo, para que Deus te encontre, para que Deus nasça em teu coração. Creio